Hoje eu conto a história do mestre da crueldade, o deus da destruição, o lorde da maldade, o homem que manda no diabo, o homem sanguinário. Hoje eu conto a história de nada mais nada menos que ele, o Tiririca. Porra, pelo amor de... Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois eu estou bem demais aqui com meu suquinho de laranja. Mas antes de contar essa história, eu peço que se inscreva no canal, ativam o sininho de notificação, dão um like no vídeo. Se esse canal bater 1K, já sabe, né? Vou colocar a boca no trombone. Que demais! Hoje a nossa atenção vai para ele, Adolf Hitler. O homem responsável pela Segunda Guerra Mundial, a morte de milhares e milhares de pessoas, sendo elas soldados, civis e judeus. Adolf Hitler nasceu em 1889, na Áustria, que fazia parte do Império Austro-Húngaro, e morreu em 1945 em Berlim, na Alemanha. Adolf Hitler foi um político alemão que serviu como líder do Partido Nazista, chanceler do Reich e Führer da Alemanha nazista de 1934 até 1945. Como ditador do Reich alemão, ele foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto. Adolf Hitler ficou marcado na história como o maior sinônimo de crueldade. Ele se tornou o ícone da morte. Ele virou o sucessor do espírito da morte. Hitler foi criado na cidade de Linz. Mudou-se para a Alemanha em 1913 e serviu com distinção no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Juntou-se ao Partido Alemão dos Trabalhadores, precursor do Partido Nazista, em 1919, e tornou-se seu líder em 1921. Quando Hitler era muito jovem, após o falecimento dos seus pais, Hitler se mudou para uma cidade chamada Viena, na Áustria. Já em Viena, Hitler tenta ingressar na Academia Belas Artes por 2 vezes, porém não teve sucesso. Ele também tentou ser arquiteto, porém não deu muito certo. Esse período que Hitler viveu em Viena foi fundamental para que ele desenvolvesse esse sentimento perverso e começar a mirabolar sua ideologia. Em 1913, Hitler se muda para a Alemanha. Em Munique, em 1923, organizou um golpe de Estado em Munique para tentar tomar o poder. O fracassado golpe resultou na prisão de Hitler. Enquanto preso, ele ditou seu primeiro trabalho literário, a sua autobiografia e manifesto político, Mein Kampf, Minha Luta. Quando foi solto da cadeia, em 1924, Hitler ganhou o apoio popular pela Alemanha com sua forte oposição ao Tratado de Versalhes e promoveu suas ideias de pangermanismo, antissemitismo e anticomunismo, com seu carisma e forte propaganda. Ele frequentemente criticava os sistemas capitalista e comunista como sendo partes de uma conspiração judia. Em 1933, o Partido Nazista tornou-se o maior partido eleito no Reichstag, com seu líder, Adolf Hitler, sendo apontado chanceler da Alemanha no dia 30 de janeiro do mesmo ano. Após novas eleições, ganhas por sua coalizão, o parlamento aprovou a lei habilitante de 1933, que começou o processo de transformar a República de Weimar na Alemanha nazista, uma ditadura de partido único totalitária e autocrática de ideologia nacional-socialista. Hitler pregava a eliminação dos judeus da Alemanha e o estabelecimento de uma nova ordem para combater o que ele via como injustiças pós-Primeira Grande Guerra, numa Europa dominada pelos britânicos e franceses. Em seus primeiros 6 anos no poder, a economia alemã recuperou-se da Grande Depressão. As restrições impostas ao país após a Primeira Guerra Mundial foram ignoradas e territórios na fronteira, lar de milhões de Volksdeutsche, alemães étnicos, foram anexados, ações que deram a ele grande apoio popular. Hitler queria estabelecer o Lebensraum, espaço vital, para o povo alemão. Sua política externa agressiva é considerada um dos motivos que levaram a Europa e o mundo à Segunda Grande Guerra. Ele iniciou um grande programa de reindustrialização e rearmamento da Alemanha em meados da década de 1930 e então, a 1 de setembro de 1939, ordenou a invasão da Polônia, resultando numa declaração de guerra por parte do Reino Unido e da França alguns dias depois. Em junho de 1941, Hitler ordenou a invasão da União Soviética.
Em meados de 1942, a Wehrmacht, as forças armadas nazistas, e as tropas do eixo já ocupavam boa parte da Europa continental, do norte da África e quase um quarto do território soviético. Contudo, após falharem em conquistar Moscou e serem derrotados em Stalingrado, as forças nazistas começaram a retroceder. A entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados forçou a Alemanha a ficar na defensiva, acumulando uma série de derrotas a partir de 1943. Nos últimos dias do conflito, durante a Batalha de Berlim em 1945, Hitler se casou com sua amante de longa data, Eva Braun. No dia 30 de abril de 1945, os dois cometeram suicídio para evitar serem capturados pelo Exército Vermelho. Seus corpos foram queimados e enterrados. Uma semana mais tarde, a Alemanha se rendeu formalmente. Sob a liderança de Adolf Hitler, com uma ideologia racialmente motivada, o regime nazista perpetrou um dos maiores genocídios da história da humanidade, matando pelo menos 6 milhões de judeus e milhares de outras pessoas que Hitler e seus seguidores consideravam como Untermenschen, sub-humanos e socialmente indesejáveis. Os nazistas também foram responsáveis pela morte de mais de 19,3 milhões de civis e prisioneiros de guerra. Além disso, no total, 29 milhões de soldados e civis morreram como resultado do conflito na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O número de fatalidades neste conflito foi sem precedentes e ainda é uma das guerras mais mortais da história. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história. Brevemente teremos mais histórias para contar. Peço por favor que se inscrevam no canal, ativam o sininho de notificação, dão um like no vídeo. Vamos bater a meta de 1000 inscritos, vamos fazer esse canal crescer. Muito obrigado, até a próxima.